amados, amados do Senhor. Vamos celebrar o nosso Deus. Amém? Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, o Deus que por nós tudo executa, o Deus que é a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso socorro, que nos tem feito participantes da sua família. Ele a honra, a glória e o louvor. Não há Deus como nosso Deus. Amém? Vamos declarar isso. Não há Deus como tu crias minhas terras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Se está passando por lutas, declare isso. Não há Deus como tu. Não há Senhor. Não há Deus como tu. Que guerreja minhas terras e me faz um vencedor. Não há Deus como os vencedores do Senhor. Levantem as mãos. Eu amo o coração para adorar. Aleluia. Levante as minhas mãos para te exaltar. Eu elevo a minha voz. Eu elevo a minha voz para te louvar. Deus como nosso Deus. Deus como eu amo. Eu abro o coração para te adorar. Levanto as minhas mãos para te exaltar. Eu elevo a minha voz para te louvar. Não há Deus como tu. Não há Senhor. Não há Deus como tu. Não há Senhor. Não há Deus como nosso Deus. Graça só encontramos em Jesus. Ele é o Deus de toda graça, que nos recebe, que nos acolhe, que nos levanta, que nos cura, que nos transforma, que nos dá sentido, propósito, missão de vida. Esse é o Deus que tem nos alcançado. Esse é o Deus que tem mudado a nossa história. Para onde podemos dizer como Pedro, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Na verdade, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ele é a fonte, Ele é a provisão da nossa existência. Então a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos declarar: meu Jesus Salvador, outro igual não há. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Pai, nós queremos te render a Ti, dizer que o nosso coração é totalmente Teu, e nesse momento, Senhor, nós queremos calma, de muita paciência, não teve alteração, que o Teu Santo Espírito age dessa forma, e nós estamos aqui na Tua casa. Mais uma vez, o desejo do nosso coração sempre é aprender mais e mais de Ti. Eu sei que cada irmão e cada irmã que está aqui, os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, também tem esse desejo de cultuar o Teu nome. Não é assistir um culto, mas para bendizer o Teu nome, para Te adorar em espírito e em verdade. Eu louvo. Amém, meus irmãos? Então, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor está presente nas nossas vidas em todo tempo, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler apenas 2 versículos, ou 2 versos aí, como vocês queiram chamar, amém? 2 Timóteo, o capítulo é 3, o versículo 16. Amém? Bom estarmos aqui louvando, adorando o nome do Senhor. Também preparar os nossos corações para receber a sua palavra nesse momento, amém? A palavra que nos transforma. E aqui diz a Escritura, todos estão aí, amém? Diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém? Você aceita a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, ele disse, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus e útil para o quê? Nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem, né? Perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre o que fazer diante de Deus para agradar o Senhor. E aqui nós sabemos que existe o caminho certo e existe o caminho errado. Existe o caminho de vida e o caminho de morte, como diz lá em Deuteronômio. O Senhor quer que nós andemos pelo seu caminho e Ele diz que Ele tem o desejo de que nós possamos escolher o caminho de vida, não escolher o caminho de morte. E a verdade, o certo, é muito relativo. Às vezes o que é certo para mim não é para você, na verdade, e vice-versa. Né? O que é certo para você não é para mim, nem para mim é para você. Mas diante da palavra de Deus, e nós estamos aqui num grupo de pessoas que todos são cristãos, na verdade, um grupo de pessoas cristãs, então nós podemos dizer que a palavra de Deus, quanto a nós que estamos aqui, quanto as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, e são pessoas que acreditam em Jesus,
elas também creem que a palavra do Senhor, que Jesus é a verdade, né? Que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Então essa palavra ela serve para nos instruir, para nos ensinar o caminho que nós devemos andar, serve para nos corrigir, serve para nós escolhermos fazer o que é certo. E Deus faz isso para quê? Para preparar o seu povo para o quê? Para toda boa obra. A obra do Senhor, ela é maravilhosa. E o Senhor quer preparar o seu povo para que esse povo esteja preparado para estar semeando o que? As boas novas. O Senhor quer preparar o seu povo para que ele vá diante do mundo levando essa palavra que diz lá em Hebreus 4:12, eu queria que você abrisse em Hebreus 4:12. Esta palavra que é viva e eficaz, essa palavra que quando chega num coração aberto, ela realmente transforma. Esta palavra que quando nós acolhemos com mansidão nos nossos corações, ela é poderosa para salvar as nossas vidas, para salvar a nossa alma. Em Hebreus capítulo 4:12 diz: pois a palavra é livre e poderosa e mais cortante que espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo luz até nos pensamentos mais íntimos e desejos. Então, a palavra do Senhor, ela tem esse poder de penetrar nos pensamentos mais íntimos, aonde nós não conseguimos nem saber, às vezes no nosso inconsciente, às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus. Mas quando nós cantamos, sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se existe algum caminho mau. Isso é muito importante. Todos os dias, quando nós orarmos ao Senhor, nós perguntamos a Ele o que está de errado nas nossas vidas, o que nós precisamos acertar, e de acordo com a palavra de Deus, nós conseguimos fazer isso, né? Porque a palavra de Deus, ela é útil para isso, para nos ensinar a andar no caminho correto, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para nos corrigir, para trazer vida a cada um de nós. Precisamos da palavra de Deus todos os dias. Essa palavra é viva e eficaz. Essa palavra, ela precisa o quê? Ser praticada. Essa palavra, ela precisa ser vivida, não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra e nós deixamos essa palavra sair dos nossos corações? Todas as palavras ministradas, todas as palavras que nós ouvimos, elas devem nutrir o nosso coração durante um tempo, para que ela possa criar raízes. E muitas vezes a gente ouve uma palavra e quando a gente sai da igreja, a gente já deixa a nossa mente vagar com pensamentos que não é da palavra do Senhor, que não é do Senhor. E eu estou me colocando também nessa posição, porque muitas vezes a gente sai daqui e ao invés da gente se alimentar daquela palavra que foi pregada, daquela palavra que foi ministrada, daquela palavra que o Senhor trouxe à sua igreja, nós logo nos esquecemos, né? E diz a palavra de Deus que essa pessoa que só olha a palavra e não é praticante, é como aquela pessoa que olha para o espelho e de repente sai e esquece como era o seu rosto. Não é verdade? A palavra de Deus diz isso. E nós precisamos, a cada palavra que nós ouvimos, nós meditar sobre esta palavra. E a meditação, as pessoas pensam que é só de religiões asiáticas. Não, a meditação é bíblica. Quando Deus coloca Josué para ser o líder do povo de Israel, ele falou para Josué o quê? Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quando ela está escrito, para quê? Para que você seja bem sucedido. Então a palavra de Deus, ela precisa se meditar nessa palavra, a gente precisa esmiuçar essa palavra, a gente precisa deixar essa palavra penetrar no coração. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos que seja rapidamente. Não é rapidamente. Nós, para sermos forjados, nós vemos um filme aqui muito bom, né? A Forja, que aquele jovem estava perdido, aquele homem também tinha sido encontrado pelo Senhor, e ele foi sendo lapidado, ele foi sendo forjado, até que um dia ele se tornou um líder. Por quê? Porque ele recebeu aquela palavra que foi ministrada no seu coração, com humildade de coração. E todas as pessoas que se achegam a Deus de todo o coração, ele recebe a oração, ele recebe o clamor. A palavra de Deus diz o quê?
buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei o quê? Achado de vós. Então, meus irmãos, quando uma pessoa, um ser humano, ele está contrito, está quedado, está com o coração realmente voltado para o Senhor e fala com o Senhor, não tem como o Senhor não responder a oração dessa pessoa, não tem como o Senhor não estar com essa pessoa, não tem como o Senhor não estar diante dessa batalha com você, né? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Então precisamos todos os dias entender que esta palavra é inspirada por Deus, porque tem gente que fala, mas foi escrita por homens. Sim, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Todos os homens que escreveram a Bíblia, eles receberam uma mensagem diretamente do Pai. Na época que foi escrita a Bíblia, apenas alguns homens eram visitados pelo Espírito Santo de Deus. Depois, houve realmente derramamento do Espírito Santo, quando a gente lê no livro de Atos, capítulo 2, lá em Pentecostes, que veio o derramamento sobre todo o povo. Mais anteriormente, alguns homens tinham o privilégio de receber a instrução vinda do alto. E nós cremos nesta palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Então, como é bom nós termos esse manual que nos ensina a nós andarmos de uma forma correta, de uma forma reta, né? Nós temos a palavra de Deus, podemos recorrer a cada dia, a cada amanhecer e dizer, Senhor, me molda segundo o teu querer. Tiago 13:13, vamos abrir Tiago 13:13. Como é importante, meus irmãos, nós sermos pessoas maleáveis para receber esta palavra que nos cura, esta palavra que nos levanta, essa palavra que tira toda a depressão, toda a ansiedade, sabe? Essa palavra que nos dá força, essa palavra que tira todo o nosso medo, sabe? Porque quando nós estamos fracos, é que nós estamos o quê? Somos fortes através da sua palavra. E aqui em Tiago 13:13, na minha versão diz, quem de vocês é homem sábio e bem instruído? Quem de vocês, aqui há uma pergunta, quem de vocês é homem sábio e bem instruído? Que prove isso por meio de uma vida correta, cuja conduta é ditada por um espírito sábio e ensinável. Olha que maravilha. Como é que você vai ser uma pessoa correta, né? Uma pessoa que vai andar de uma forma que vai agradar o Senhor? Quando você tiver esse espírito de sabedoria e um espírito ensinável. O grande problema do ser humano é o orgulho, o grande problema do ser humano é achar que sabe tudo e que não precisa de ninguém e que não precisa mais ser ensinado. Sabe, ele acha, tem determinadas pessoas que acham que sabe tudo e que não precisa mais de auxílio de ninguém. Meus irmãos, o filósofo Sócrates disse, eu só sei que nada sei. Todos nós devemos estar abertos ao saber todos os dias. Ninguém sabe tudo, ninguém detém todo o poder. Só quem detém todo o poder é o Senhor. Ele sabe todas as coisas. Por isso, ele deixou esse manual para que nós possamos todos os dias dizer, olha, eu quero ter um espírito ensinado, eu quero ter um espírito de mansidão para que eu possa aprender de ti. Porque nós não somos como a mula, nós não somos como o cavalo, nós não somos como animais, nós temos raciocínio. Os animais irracionais que eu estou falando, né? Eles usam o instinto. Nós temos uma razão, nós temos emoção, claro. Mas nós podemos agir pela razão ou por a emoção. Não é verdade? A gente sabe, os psicólogos falam isso, que quando a emoção passa na frente da razão, a gente sempre vai perder. Por quê? Porque nós temos a inteligência suficiente para discernir o certo do errado. E o Senhor quer o seu povo bem instruído. Ele fala aqui, quando nós lemos, né? Deus usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então o Senhor usa a palavra para você ter, sabe, o embasamento de vida, para você ter o manual de vida, para você viver de uma forma abundante, para você viver, né, dignificando o nome dele. E ele diz, você quer ter uma vida correta, você quer ter uma vida realmente que vai dar meu testemunho? Então, todos os dias você precisa ter um espírito sábio e um espírito ensinado. Ensina-me a contar os meus dias, Senhor, para que eu alcance coração sábio.
O salmista diz isso. Ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a estar na tua presença todos os dias, não só no domingo, não só na quarta-feira, mas todos os dias. Eu orar e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu não sou ninguém. Eu preciso de Ti para me conduzir. Eu preciso do Teu Santo Espírito para me ajudar, para ser o meu professor, para ser o meu treinador, para ser aquele que vai comigo em todos os momentos, para me consolar, para me dar direção. Essa palavra treinador é muito engraçado, porque a gente não se dá conta, né, de treinador. Treinar o quê? O amor não, treina a dor. Muitas vezes nós estamos passando por um momento de dor. E o Espírito Santo, que é o nosso guia, né, que é o que vai à frente das nossas batalhas, ele nos treina em determinados momentos de aflição. Ele nos treina a estar passando por dificuldades. Como? O Espírito Santo ora com gemidos inexprimíveis ao nosso favor, porque nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo, ele ora com gemidos inexprimíveis ao nosso favor. Mas quem é esse homem que vai ser favorecido? Quem é essa pessoa que vai ser favorecida? É aquele que está com o coração totalmente no Senhor, aquele que está com a sua vida totalmente entregue no coração do Pai. Não é aquele que está com o coração dividido, o coração no mundo, o coração no Senhor. O Senhor nos quer integralmente. O Senhor deseja que cada filho seu seja um filho que o busque em espírito e em verdade. Que não louve o Senhor apenas com os lábios, mas de todo o coração. Lá em Isaías tem uma palavra que diz: o meu povo me louva com os lábios, mas o coração, o quê? Está longe de mim. Precisamos estar com o nosso coração pertinho do Senhor. E pertinho é ter intimidade com o Pai. Pertinho é você se quedar e você dizer, Senhor, sem Ti eu não sou nada. O ser humano não é nada sem Deus. Nós não somos nada. Eu tenho visto alguns podcasts de algumas pessoas, muito rapidamente, não tenho visto na íntegra, mas eu tenho visto alguns recortes de algumas pessoas que estão buscando a felicidade nas coisas do mundo. E eu vi uma psicóloga dizendo que uma vida sem propósito com Deus é uma vida vazia. E nós, um dia aceitamos o Senhor, não para vivermos de uma forma qualquer, mas termos uma vida com propósito, uma vida de qualidade. E o Senhor quer nos ensinar. Por meio de quê? Da sua palavra. Por meio da comunhão com Ele, por meio da oração, da comunhão com Ele, da comunhão com os nossos irmãos, porque nós somos felizes, meus irmãos. Nós somos alegres, nós somos edificados quando nós recebemos uma palavra de um irmão, quando nós recebemos um sorriso, quando nós estamos ali, de manhã cedo, fazendo a comida lá, trabalhando, levando uma palavra de ânimo, contando uma história que nós passamos há algum tempo atrás, que nós fomos vitoriosos. Contando os frutos que nós demos durante esse período, né? O pastor falava a respeito aqui de um testemunho que o rapaz falou, aquele rapaz que vem aqui é seu filho, né? Mas por que ele é tão educado, né? Falando sobre o Rafael, que ele tinha ido na padaria. E essas coisas que a gente vai fazendo, a gente pensa que é de uma hora para outra, não. Sabe, nós estamos sendo lapidados a cada dia. Mas quando nós nos colocamos de uma forma correta diante de Deus, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos conduz. Mas nem sempre é fácil. Não é fácil para ninguém. Nós temos que renunciar à velha natureza. Todos os dias. Teve um homem que se batizou e quando o pastor batizou ele, ele ouviu que ele tinha sepultado a velha natureza. Mas um determinado dia ele pensou que aquele homem jamais ia se levantar, e ele disse assim, poxa, o homem se levantou e veio a nado, porque eu fui mergulhado nas águas, mas ele veio a nado para cima de mim com uma fúria danada, né? Ele fazendo um trocadilho com relação àquilo que ele tinha mergulhado e aquilo que tinha voltado para a vida dele. Se nós não vigiarmos, se nós não pegarmos essa palavra e deixar essa palavra penetrar de fato de verdade nos nossos corações, se nós não deixarmos essa palavra modificar a velha natureza, a gente vai continuar com os mesmos erros que a gente tinha no passado. Orgulho, que não agrada a Deus, timidez, que não agrada a Deus, medo demais. Vamos ficar olhando mais para a vida do outro, para a grama do outro, do que para a nossa própria vida. E quando nós olhamos para a vida do outro, a gente sabe disso, a gente deixa de crescer, porque o crescimento é pessoal.
Logo, quando você se preocupa com o outro, não se preocupa com você não cresce. Deixamos de perdoar, na verdade, porque o perdão é bíblico, o perdão é algo que se você não fizer, você fica prostrado, você fica com aquele problema lá, carregando aquele morto nas suas costas. Então a gente precisa perdoar, nós precisamos ter o coração ensinado. O Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos dar uma nova vida. Nós somos uma nova criatura em Cristo, mas nós temos que perceber, entender e viver, sobretudo. Agora não sou eu mais quem vive, mas quem? Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vou desfrutar de tudo aquilo que Ele me deu na sua palavra, para que eu possa desfrutar. Situações difíceis eu vou viver, problemas eu vou passar, mas eu não vou abrir mão de todos os dias dizer: Senhor, eu quero que esta palavra me cubra. Eu quero dar um basta naquilo que tem prejudicado a minha relação contigo, sabe? Hoje é o dia do basta, de você deixar toda a ansiedade, toda a preocupação nas mãos do Senhor, entregar tua vida de fato, de verdade ao Senhor e deixar de conduzir. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Precisamos, meus irmãos, entender que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas nós ficamos preocupados tanto com o amanhã que nós não percebemos a palavra do Senhor. Focamos mais nos problemas, nas situações que nós vamos viver, do que nas promessas do Senhor para as nossas vidas. E precisamos tirar o olho das circunstâncias, porque as circunstâncias não são nada diante do grande Deus que nós temos. Maior é o que está em nós do que está no mundo, não é verdade? Maior é o que está aqui dentro do meu coração. E Jesus, o Espírito Santo, ele está dentro do meu coração, está dentro do seu coração, se manifestando para trazer força para você, para te moldar, para fazer você uma pessoa vencedora. Quem é que vence? Quem passa por lutas. Todos nós passamos por lutas. Todos nós temos desafios. Mas precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Se nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, Ele diz: não temas porque eu sou contigo. Quantas vezes está escrito na Bíblia? 366 vezes. Até para os anos bissextos tem: não temas porque eu sou contigo. Então por que eu vou temer? Eu não vou temer porque eu tenho um Deus que está comigo à frente das minhas batalhas. Por mais que o medo possa querer se alojar no meu coração, esse medo não vai se alojar. A timidez não vai se alojar. A incredulidade não vai se alojar. Sabe? Nós temos, ao invés da incredulidade, nós temos que ter fé. Ao invés da falta de confiança, esperança. Então o nosso coração não pode armazenar qualquer tipo de pensamento ou qualquer tipo de sentimento, porque é dado para nós uma instrução que eu quero trazer à memória o quê? Aquele que pode me dar esperança. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o que o vosso pensamento. Então nós temos como gerenciar isso, meus irmãos. Não podemos deixar a incredulidade entrar nos nossos corações. Não posso sair daqui achando que amanhã eu vou ter dificuldade, sim. Mas que eu não vou vencer essas dificuldades. Por que eu não vou vencer? Porque o Senhor está comigo. Porque aquele que fez a promessa fiel para cumpri-la. Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, nós devemos não olhar para as circunstâncias. Nesse momento você pode estar pensando: amanhã eu tenho que resolver isso e aquilo. Né? E o que nós vamos fazer? Colocar toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele é que vai enfrentar nossas batalhas. Ele é que está conosco o tempo inteiro. Ele é que não nos deixa sozinhos. O pai, a mãe, o irmão, aquela pessoa que a gente mais confia, pode até não nos ajudar. Mas o Senhor jamais vai desamparar um filho seu. O Senhor está contigo, meu irmão. Segura na mão de Deus. Nós não cantamos esse louvor? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Então, você tem que segurar na mão do Senhor, você tem que confiar plenamente no Deus que fez a promessa e é fiel para cumpri-la. Sabe? E Ele quer que você tenha esse espírito que sábio e ensinável, para que você tenha essa conduta e vai dignificar o seu nome. Ele está falando aqui, né? Quem de vocês é um sábio e bem instruído? Que prove isso como? Por meio de uma vida correta, cuja conduta é ditada por um espírito sábio e ensinável. Quem quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Liberalmente. O Senhor é um Deus de sabedoria.
é o Deus que quer nos ensinar a andarmos corretamente. Mas para isso, nós precisamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor, precisamos ter humildade de reconhecer, e sem Ele nós não somos nada. A palavra de Deus, o salmista diz: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo e a mula, sem entendimento, os quais, com freio e cabresto, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, o que o Senhor está falando? Fazendo uma comparação com os animais irracionais, na verdade, que não têm raciocínio. Nós não somos como o cavalo e a mula. Se bem que Deus, naquela passagem de Balaão, usou uma mula para falar, na verdade. Quando Deus quer, Ele usa qualquer um. Mas Ele está falando que nós temos um privilégio de entender o que o Senhor está falando. E os animais, eles têm só um instinto, nós temos a razão, nós temos as nossas emoções. Nós não podemos ser como o cavalo e a mula que só obedece através de uma condução, de um cabresto. Mas o Senhor quer nos conduzir em amor, quer nos conduzir com o seu Santo Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz, o que é a igreja. Então o Senhor quer nos conduzir de uma forma em que Ele não vai invadir os nossos corações. Eis que estou à porta e abro, aquele que abriu o seu coração, eu vou cear com Ele comigo. Então, o Senhor quer nos instruir, mas para isso nós precisamos ser o quê? Cooperadores com Ele, nós precisamos querer a sua instrução. Porque se nós não quisermos a sua instrução, o Senhor não vai invadir o nosso coração, Ele não vai forçar nada a ninguém, mas Ele vai bater a porta do nosso coração. E como diz lá em Isaías, se nós estivermos andando por um caminho que não seja o caminho do Senhor, a gente vai ouvir uma voz do Senhor, nós vamos ouvir uma voz do Senhor dizendo: ei, você está andando por esse caminho? Volte a andar comigo, eu estou te esperando. Porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor não tem prazer em que andemos por caminhos tortuosos, mas Ele tem também a sua palavra para nos ensinar. Sem isso, meus irmãos, sem a palavra, sem a instrução do Senhor, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguiremos. Tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo falou isso, e ele disse que passou por várias situações. Ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu que quando não tinha dinheiro, ele podia ser contente. Quando tinha dinheiro, ele também podia. Ele disse: eu posso viver de qualquer forma, porque dentro do meu coração habita o Deus Todo-Poderoso. Dentro do meu coração habita o que eu mais preciso. É por isso que as pessoas estão insatisfeitas, porque o propósito de vida dela é servir ao mundo. E no mundo, elas não vão encontrar felicidade. No mundo não vai ter vida com propósito. Sabe, no mundo você não encontra o que você encontra quando você tem o seu coração totalmente no Senhor. Você encontra uma paz que excede todo entendimento. Você encontra alegria. Você encontra paciência. Você encontra longanimidade. Você encontra domínio próprio. Quando você se apresenta ao Senhor com esse coração aberto, com esse coração contrito, você recebe tudo isso do Senhor, porque o Senhor quer te instruir, o Senhor quer te mostrar o caminho que você deve andar. E como é importante, meus irmãos, nós pararmos. A gente vive numa agitação tremenda, mas não podemos sair de casa, né, para qualquer lugar, ou fazer qualquer tarefa, ou qualquer jornada, sem antes colocar diante de Deus aquilo que nós vamos fazer. Sabe, isso é super importante. Às vezes a gente anda com tanta pressa, a gente anda tão rápido, que a gente não tem a oportunidade, ou não quer mesmo fazer, ou então não lembra de fazer, de orar de manhã cedo, antes de sair de casa. Eu quero colocar o meu dia diante de Ti, Senhor, eu tenho esse compromisso, e eu quero colocar diante de Ti. Tudo nós devemos colocar diante de Deus. As nossas vidas, os nossos compromissos, a nossa família, não é verdade? Tudo aquilo que nós vamos fazer. E o Senhor quer nos ensinar. O Senhor, Ele quer nos dar a instrução correta para resolvermos situações que muitas vezes nós não sabemos resolver. Não é verdade? Às vezes a gente assim, será que eu vou conseguir ser essa situação? Será que eu vou conseguir resolver isso? Meu irmão, nós temos um treinador, nós temos um professor, que é o Espírito Santo de Deus.
Ele nos ensina todas as coisas, a palavra de Deus diz isso. O Senhor subiu, mas Ele falou, eu vou deixar com vocês um Consolador, que vai ser o instrutor de vocês. E tudo aquilo que a gente tiver muita dificuldade, nós vamos falar com o Senhor em oração, com o nosso coração totalmente contrito, porque Ele vai dar a solução. Não existe problema sem solução. E quando não tiver solução, já está resolvido pelo Senhor. Amém? Você entende isso? Às vezes você quer resolver uma situação que você acha que é certo para você. Você quer receber um sim do Senhor. Só que você recebeu um não. O não do Senhor também é bênção. Não é verdade? Porque muitas vezes a gente só quer ouvir sim. Não, tá bom, o Senhor está me dando isso aqui. O Senhor está me dando isso. Né? Estávamos falando ali a respeito de uma pessoa que a gente conheceu, que era firme no Senhor. Minha igreja, todos os domingos, era uma pessoa firme na igreja. Pessoa que louvava, que adorava, que estava na igreja do Senhor. Queria uma casa de campo, queria ter lugar para descansar. Aí, de tanto insistir, ele quis, comprou. O que aconteceu? Deu prioridade à casa do campo. Esqueceu das obras do Senhor, depois perdeu tudo e ficou por aí. Viu? À beira do caminho. Então nós precisamos nos submeter à vontade do Pai. A vontade do Pai é o quê? É boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então tudo que nós fizermos que estiver no centro da vontade do Senhor, vai o quê? Dar certo, não é verdade? Mesmo aquilo que a gente pede muito e que a gente não consegue ter, porque como sempre o pastor fala aqui, nós às vezes não temos tudo que nós queremos, né? Mas nós temos tudo que nós precisamos. Nós tem nos faltado o quê, meus irmãos? Nada. Tem faltado o alimento? Não. Né? Eu vi alguém dizer o seguinte, que às vezes a pessoa reclama porque tem que lavar a louça. Glória a Deus que você comeu. Às vezes a pessoa reclama que tem que pagar IPVA. Glória a Deus que você tem um carro. Às vezes a pessoa reclama porque um amigo vem falar com ele. Glória a Deus que você pode ouvir. E as pessoas que não podem ouvir? Às vezes as pessoas reclamam que veio e está cansado na igreja. Glória a Deus que tem muitas pessoas nos hospitais. Agora, né? Ontem eu fui no aniversário e eu observava no hospital do Andaraí, né? E eu estava imaginando quantas pessoas que estão naquele hospital, naquele momento, gostaria de estar naquela festa de aniversário. Temos que agradecer o Senhor, porque nós estamos vivos, meus irmãos. Então tem pessoas que porque tem que lavar uma louça, reclamam. Glória a Deus que você comeu. Se você lavou louça, é porque você comeu, não é verdade? Se você pagou um IPVA, porque você tem um carro, glória a Deus por isso. Se você tem uma roupa que depois tem que lavar, que você tem uma roupa e bonita, que eu sei que você tem bom gosto, não é verdade? Mas tem pessoas que querem viver reclamando da vida. Isso não dá, isso não sei o quê. Aí a gente viu uma reportagem, eu vi uma reportagem, quanto mais a gente reclama, mais o nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro, ele atrofia. Quanto mais a gente agradece, o nosso cérebro ele expande, sabe? Há uma expansão do nosso cérebro quando nós agradecemos. E quando nós agradecemos, como eu sempre falo, quando você agradece, a graça do Senhor desce sobre você e você se fortalece, sabe? Agradeça, porque agradecer é uma das virtudes mais lindas que existe, sabe? O Senhor quer que você tenha um coração grato, tanto é que Ele diz na sua palavra, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, murmuração não pode fazer parte da vida do cristão. Basta de murmuração. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que nós temos e por tudo que nós somos e vamos ser, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser perfeito. Nós somos hoje melhor do que nós fomos ontem. E amanhã nós devemos querer e almejar, esse deve ser um propósito das nossas vidas, ser melhor do que hoje. Eu não posso me conformar, o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, por quê? Pela renovação da vossa mente, através do que? Da palavra do Senhor. A gente está falando sobre a instrução da palavra. Ele não era conformado com esse mundo, mas ele transformava a sua vida através da palavra que ele recebia a instrução do Senhor. Deus quer nos ensinar a criar um ambiente, meus irmãos, vê se você entende, um ambiente favorável à sua manifestação. Em casa, no trabalho, na igreja.
Hoje, eu falava com Edmilson, eu achei incrível, porque normalmente sempre tem alguma desavença naquela fila. Hoje o pessoal estava numa harmonia, numa paz, eles ficavam na fila, ninguém ficou reclamando, até um rapazinho que chega normalmente aí alterado, né? Ele chega querendo entrar na fila, ficou lá, respeitou, depois eu dei mais uma quentinha para ele. Sabe, nós precisamos criar um ambiente favorável à manifestação do Espírito Santo de Deus, criar um ambiente de harmonia, e isso vem do Pai. A harmonia é coisa de Deus, a confusão é coisa do inimigo. Então o Senhor quer nos ensinar a criar um ambiente favorável à sua manifestação de paz, de alegria e de harmonia. Vamos pensar nisso, porque esta palavra, ela tem que ser colocada em prática. Nós lemos a palavra, que o Senhor quer nos instruir, que toda palavra é útil para nos ensinar. Mas nós temos que trazer essa palavra para o nosso dia a dia. Como é que eu vou aplicar essa palavra no dia a dia? No meu trabalho. Tem alguém alterado? Às vezes as pessoas começam a falar muito alto lá no trabalho. Pessoal, vamos falar um pouquinho mais baixo. Todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada, não é verdade? Há um erro de comunicação muito grande, às vezes. Você pede uma coisa e a pessoa, por não ouvir direito, ela faz outra, sabe? É muito comum lá no meu trabalho acontecer, mas a gente tem evitado falar todo mundo ao mesmo tempo. Né? A gente pede, me dá um Minas com ovo na integral. O cara faz o Minas com ovo, mas faz no pão francês. Eu pedi na integral, por quê? O cara não ficou atento, sabe? Porque a gente não criou um ambiente de harmonia. Porque é um ambiente de confusão. A gente precisa ter um ambiente favorável à manifestação do Espírito Santo de Deus. Né? Com isso, nós criamos o quê? Os nossos comportamentos. Nós criamos um ambiente que determina essas coisas. O nosso comportamento vem desse ambiente que a gente cria, que nós criamos. Porque se você não criar primeiro o ambiente, seu comportamento ele vai ficar distorcido. Seu comportamento vem através daquele ambiente que você criou. E os comportamentos, o comportamento que você tem, ele gera a capacidade de você acreditar, né, e confiar mais e mais no Senhor, ter fé e perseverança. Quando você começa a praticar no seu ambiente de trabalho a instrução que o Senhor nos dá, esse ambiente favorável à presença do Pai, você cria comportamentos que são saudáveis. Esses comportamentos que são saudáveis, eles vão moldar a nossa personalidade. Porque tudo depende daquilo que nós estamos fazendo. A gente tem falado das ações que geram os resultados. Na verdade, a gente tem que ter comportamentos dignos. Nós estamos recebendo a instrução do Pai, que Ele quer nos instruir, que Ele quer nos conduzir, mas nós precisamos também querer fazer aquilo que o Senhor tem pedido para nós fazermos. Então, as novas crenças, porque tem coisas que nós precisamos desconstruir dentro de nós para que nós possamos receber novas crenças, novas afirmações dentro dos nossos corações. Nós precisamos ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Como é uma nova identidade em Cristo Jesus? Não andar mais com medo, não andar mais ansioso como a gente andava, não andar mais com a incredulidade, não andar mais com a murmuração dentro dos nossos corações. Nós vamos, se nós quisermos, desconstruir isso e construir uma nova identidade para nós. Tem um homem que era um homem medroso, era um homem inconstante, era um homem impulsivo na palavra de Deus, era um homem medroso que foi transformado. Esse homem se chamava Pedro. Não é verdade? Pedro não era impulsivo. Pedro não cortou a orelha de Malco. Não cortou e Jesus teve que colar lá porque ele era impulsivo. Mas o nome dele era Simão, depois foi chamado de Cefas. Cefas significa pedra. De um homem que era inconstante, ele se tornou um homem firme na palavra do Senhor. E o Senhor quer fazer isso não só com Pedro, porque Pedro era um homem inconstante. Pedro era um homem impulsivo. Pedro era um homem que fazia as coisas de qualquer maneira. Vinha para fazer, ele fazia de qualquer maneira. Vamos fazer, vamos tocar fogo, vamos matar, vamos fazer, vamos acontecer. Muitas vezes, nós agimos na impulsividade. Só que nós temos que entender que nós somos somos seres vulneráveis. Nós temos a vulnerabilidade dentro de nós. Todos nós temos algo que precisa se fortalecer. Sabe? Eu já passei por situações e hoje eu posso dizer para você que eu tenho experiência, eu posso te ajudar. E você também tem experiência na sua vida. Você pode me ajudar porque eu não sei de tudo.
Você não sabe de tudo? Só quem sabe de tudo é o Senhor, não é verdade? Só quem sabe de tudo é o Senhor. E Pedro, então, é esse homem que passou daquela pessoa inconstante, daquela pessoa que era impulsiva, para uma pessoa que acreditou no Senhor. Ele negou Jesus, ele falou, inclusive, ele, entre os discípulos lá, ele queria ser o melhor. Não, eu jamais vou negar você. Jamais eu vou negar você, Jesus. E quando o galo cantou 3 vezes, ele negou. Na verdade, ele negou a Jesus. Mas Jesus colocou esse nome nele. Mudou o nome dele de Simão de Cefas para Pedro, porque ele sabia que havia uma transformação. E quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele também quer fazer essa transformação nos nossos corações. A impulsividade, a incredulidade, tudo aquilo que não é do Senhor, ela vai sair dos nossos corações, nós vamos receber o quê? A presença do Pai, e nós vamos ficar firmados na rocha que é Jesus Cristo. Firmados na rocha que é Jesus Cristo. E na rocha, meus irmãos, os ventos contrários podem vir, as tempestades podem vir. Mas nós já deixamos de ser aquele povo que não acreditava em nada, aquele povo que não tinha confiança em nada. Agora nós temos em quem acreditar, nós temos em quem colocar o quê? A nossa confiança. Toda a nossa confiança deve ser colocada em quem? No Senhor. Não é verdade? Em quem eu confio? Maldito é o homem que confia no homem, mas no Senhor nós podemos confiar porque Ele não falha. O nosso Deus, Ele é fiel. Ainda que o homem seja infiel, o Senhor permanece o quê? Fiel. Então o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele está dizendo que basta de algumas coisas nas nossas vidas. Basta da impulsividade, basta do medo, basta da timidez, porque o Senhor não tem nos dado espírito de timidez, mas de poder, de amor, de moderação, de coragem. O Senhor quer que você saia daqui fortalecido nessa manhã. O Senhor quer que você que está em casa se fortaleça através da palavra dele. Não é a palavra do pastor Francisco que está aqui sendo colocada aqui para você, mas é a palavra de Deus que Deus falou para eu falar para você, porque eu fico uma semana, sei que os pastores também, pensando o que eu vou falar para o povo. Senhor, fala isso que eu estou te falando. Fala isso, porque o povo precisa sair de um patamar e ir para o outro patamar. Sabe, a gente precisa sair de um patamar e ir para outro patamar. Não voltar, mas subir, porque com Deus a gente sempre vai subindo degrau por degrau. Subir degrau por degrau, meus irmãos, é ter humildade de reconhecer que nós não podemos, às vezes, dar 3 passos para frente. A gente tem que dar um de cada vez. E um de cada vez é aprovado por Deus, porque em cada passo que nós dermos, com a permissão do Senhor, nós somos abençoados. Quantas pessoas chegam numa empresa? Essa semana, para você ter uma ideia, chegou um rapaz que nós queríamos contratar, e ele veio de uma outra empresa, já tinha trabalhado em algumas empresas. E todas as vezes que um funcionário que já sabe fazer o serviço lá ia fazer, ele falou, eu já sei fazer isso. Mas o cheeseburger aqui, o egg cheeseburger é feito com 2 carnes. Não, mas essa é muito grossa a carne, eu vou colocar só uma, meu amigo. Mas se a gente está pedindo para você colocar 2, como é que você vai colocar só uma? Tem que ser colocado, mas está muito grossa, mas são colocadas 2 carnes. Ah, eu vou fazer. Não, mas eu já sei fazer isso. Sexta-feira eu tive que falar com ele, irmão, não tem como ficar com você, que eu vou ter mais uma outra pessoa que se adapte aqui ao serviço, porque tem pessoas que não querem a instrução, porque em um lugar ele fazia daquela maneira, ele quer fazer em todos os lugares. Não. Você tem que ter um coração maleável. E muitas pessoas não ficam em determinados lugares porque acham que sabe tudo. E ao invés de receber a instrução de um treinador que está ali orientando para ele fazer dentro daquele padrão, ele quer ensinar o cara que está querendo falar para ele como tem que ser feito. Na presença de Deus é a mesma coisa. Se Deus falar comigo, Senhor, eu não preciso mais de ti, eu estou com 45 anos na igreja. Você sabe, meu irmão, que aquela pessoa que aceitar Cristo hoje, aquele vai ter o mesmo direito que você e eu. Não é verdade? Ele vai ter o mesmo direito. Ele abriu o coração para o Senhor. É como a questão do filho pródigo e o irmão que estava lá em casa. Eu nunca recebi uma festa. Meu filho, você tem tudo aqui, tudo teu, e você nunca percebeu isso? Às vezes nós estamos assim, como aquele filho que ficou em casa. Nós não percebemos o grande amor que o Senhor tem liberado para nós. Sabe, nós não temos percebido os grandes benefícios que o Senhor tem liberado para nós. Nós não temos percebido que nós somos filhos amados do Pai, porque o Pai não faz exceção de pessoas.
E às vezes nós ficamos, você deu para aquele filho lá e eu não recebi. Não. Todos nós, meus irmãos, recebemos do Senhor na mesma medida, porque Ele não tem filhos prediletos. O Senhor quer nos abençoar da mesma maneira. Agora cabe a cada um de nós decidirmos: eu quero, Senhor, a Tua companhia todos os dias. Senhor, eu quero a Tua instrução todos os dias. Eu quero viver contigo todos os dias. Eu não vou abrir mão disso. Eu não quero que nada venha me atrapalhar. Não podemos, meus irmãos, ter pessoas nas nossas vidas que nos atrapalham a comunhão com o Senhor. Porque a coisa mais importante que nós temos é o nosso Deus. Sabe? A cada amanhecer, nós estamos realmente focados no Senhor. Olhar para o Senhor e não olhar nem para a direita nem para a esquerda e deixar que Ele conduza as nossas vidas. Como é importante nós pensarmos sobre esta palavra. O Senhor diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem. O que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Ou seja, não existe ninguém perfeito, não é verdade? Muitas vezes nós precisamos de um puxão de orelha, né? Do papai lá vai, você tem que fazer diferente. Né? Quando eu tinha filhos, eu nunca gostei de puxar a orelha, porque não dizia que a orelha não podia crescer, né? Falei, não vou puxar a orelha, mas é importante a gente corrigir, né? E o Senhor quer corrigir aquilo que muitas vezes a gente está fazendo que não tem lhe agradado. O Senhor quer, sobretudo, que nós façamos o que é certo, segundo a sua palavra. Como eu falei, a questão do certo é muito relativa. Aquilo que você acha que é certo, eu acho que não sou. Às vezes o que eu acho que é certo, para você não é também, né? Mas, segundo a palavra de Deus, o que é certo é você fazer a sua vontade. Então, vamos receber esta palavra no nosso coração e deixar essa palavra realmente fazer morada e ser praticante dessa palavra. Você tem um manual de vida que é útil para te ensinar, para corrigir, para fazer o que é certo. Né? Você tem aqui, né, uma maneira de andar corretamente, uma maneira de conduta que só o Senhor, quando você se coloca diante dele, pode te dar. Aí está um desafio para cada um de nós. Eu me coloco também diante dessa palavra. O que eu quero para a minha vida? O que você quer para a sua vida? Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Você quer? Quem quer ser conduzido pelo Senhor? Eu acho que todos nós, não é verdade? Porque se a palavra de Deus ela é o nosso manual, e se a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, quem rejeitar essa palavra, eu acho que não está com a mente boa, não é verdade? Todos nós precisamos, né, querer essa condução, a condução do Senhor nas nossas vidas, saber nos dirigir, ser o nosso ajudador. Então, nós vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo de oportunidade. E que cada coração que está aqui, cada coração que está nos assistindo através das redes sociais, possa se colocar agora e dizer assim: não, eu quero dar um basta nessa situação, porque eu ouvi a palavra do Senhor agora, e essa palavra é útil para me ensinar, para corrigir e para me ensinar a fazer o que é certo. Então eu gostaria muito que você se colocasse de pé agora, que você colocasse a mão sobre o seu coração, que você orasse ao Senhor, que você se colocasse diante dele, com o seu coração realmente contrito, você fizesse a sua oração onde você está, sabe? Onde você está e que você possa liberar o seu coração para o Senhor e dizer assim: eu quero que o Senhor venha corrigir aquilo que está errado na minha vida. Eu quero que essa palavra ela seja útil para mim, Pai. Eu quero me alimentar dessa palavra todos os dias. Eu quero, Senhor, todos os dias ser conduzido por Ti, Senhor. Eu quero viver, Pai, de uma forma que Te agrada, Senhor. Por isso, nesse momento, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai. Eu quero me colocar diante de Ti, colocar a vida dos meus irmãos que estão aqui, a vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, diante de Ti, e dizer que nós aceitamos os Teus conselhos, Pai. Nós aceitamos a Tua palavra.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ô Pai, nós queremos guardar os teus mandamentos, nós queremos andar segundo a tua palavra. O salmista diz: instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Nós queremos andar debaixo da tua proteção, debaixo da tua orientação, Senhor. Nós queremos, nesta manhã, Senhor, nesse momento, deixar todo orgulho do braço da carne diante de ti. Dizer: nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos da tua presença em nós. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus sendo nosso instrutor. Por isso, vem nos ensinar a cada dia, a cada amanhecer, Senhor. Vem, Senhor, sobre nós, nos conduzindo, Senhor, nos dando a direção. Tu é o Deus que nos dá a direção. Tu é o Deus, Pai, que está sempre querendo nos ajudar, Senhor. Mas para isso é necessário que nós possamos ser os seus cooperadores, Senhor. Por isso, cada coração que ainda está endurecido aqui e onde quer que estejam nos assistindo, que o Senhor possa tocar nesse coração de pedra, para que possa se tornar um coração de carne, um coração ensinável, como diz a tua palavra. Nós precisamos ter um coração ensinável, um coração sábio, Senhor. Vem sobre as nossas vidas. Se existe um resquício de orgulho, Pai, se existe ainda um resquício de achar que não sabe, que sabe tudo, seja tirado em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra todo aquilo que atrapalha, Senhor, a nossa comunhão contigo. Nós queremos ter todos os dias a nossa comunhão contigo. E aqueles que ainda não têm isso, que deixaram de ter, que seja restaurado nesta manhã essa comunhão diária contigo, essa dependência de ti, Pai. Este prazer que nós devemos ter de falar contigo em oração, de ouvir a tua voz a cada amanhecer. Nós queremos ter isso contigo todos os dias, não só no domingo. Venha estabelecer isso nos corações, Pai, que estão aqui, que estão em casa. Vem nos fazer, Senhor, seres parecidos contigo, como nós ouvimos. Nós somos semelhantes a ti, Pai, e o desejo do coração do Pai é que cada vez mais nós sejamos parecidos contigo, Pai. Que nós possamos ser a tua boca, as tuas mãos, que nós possamos ser verdadeiramente teus embaixadores aqui na face da terra, que nós possamos ser sal e luz aqui nesse mundo. E para que nós possamos ser nesse mundo sal e luz, cada um de nós precisa se submeter à vontade de Deus para ser primeiro transformado, para poder transformar. Precisamos da tua transformação, Senhor, hoje. Precisamos deixar no teu altar tudo aquilo, Pai, que atrapalha a nossa comunhão contigo, e nós queremos de fato, de verdade, largar, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos nos submeter à tua vontade. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nós nos abrimos para ti, para que tu possa se manifestar dentro de nós, porque morada o Senhor já faz dentro de nós, mas Ele quer se manifestar tirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos atrapalha e colocando dentro de nós aquilo que vem do céu para as nossas vidas, que é o amor, que é a paciência, que é a alegria, que é a nossa força, que é a paz que excede todo entendimento, que é o domínio próprio, Senhor. Oh, Pai, vem nos dar temperança, Senhor. Vem nos dar tudo aquilo que nós precisamos para viver bem neste mundo. Nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, abertos, Senhor, à tua manifestação. Mas a tua manifestação plena, Senhor, vem, Senhor, sobre nós de uma forma plena. Não só com um pouquinho, porque eu sei que o povo que está aqui, Pai, está com o coração totalmente aberto, não está com o coração dividido, Senhor. Não está com o coração no mundo, está com o coração em Ti. Nós estamos te dando um culto racional, com entendimento, e nós entendemos que sem Ti nós não somos nada. Mas contigo nós conseguiremos saltar as muralhas, vencer os obstáculos, Pai. Viver realmente uma vida digna e dignificando o Teu nome. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nesta manhã, ouvindo a Tua palavra, Pai, sendo conduzido pelo Teu Santo Espírito, Senhor, transformando mais um pouquinho os nossos corações, Pai. Muito obrigado porque Tu tem falado conosco, Pai. Muito obrigado porque Tu tem lapidado os nossos corações, Tu tem forjado o nosso coração. E isso tem sido feito a cada dia, a cada amanhecer, mas precisamos querer isso cada vez mais. Como nós cantamos, mais de Ti, Senhor, mais de Ti nós queremos, mais do Teu amor, mais da Tua paz, mais da Tua alegria, mais de Ti nós queremos, mais e mais. E que isso seja constante nas nossas vidas, que não pare só hoje, que não fique só hoje, que não fique só na segunda-feira, que não fique só na terça-feira, mas fique todos os dias das nossas vidas. Enquanto nós vivemos nesse mundo, nós tenhamos esse desejo de Te servir
não de uma forma qualquer, mas nos conduzir da maneira que Tu queres. E nós sejamos conduzidos, nós seremos conduzidos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Por isso eu Te louvo, pela Tua manifestação, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor esta manhã, vamos. Quero me despedir das pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você tenha, meus irmãos, uma semana rica e abundante das bênçãos do Senhor, e que você realmente não deixe de ler essa palavra, não deixe de se alimentar dessa palavra, porque ela é útil para fazer tudo aquilo que você precisa, para você ter uma vida abundante aqui na terra. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos?